Noite para todo mundo de novo, né? A gente tava falando abobrinha sobre Brasília, agora foi muito divertido. Antes de começar também, eu queria homenagear o Hugh Shankland, que foi um grande amigo da nossa um grande amigo da nossa família que está passando por uma dificuldade muito grande. É uma pessoa incrível, uma pessoa com quem eu tive muito contato na infância, mas todas as histórias são maravilhosas e eu queria deixar registrado aí o agradecimento, sei lá, para todo mundo, para ficar aberto, um agradecimento aberto a ele por, né, por tudo que ele fez pela minha família. Então, vamos começar o estudo da Parashá Vaerá. Parashá Vaerá é uma daquelas que Meu Deus do céu. É uma paraxá que tem um dos assuntos mais importantes dentro do judaísmo, né? A Akedah Yitzhak tá aqui no meio, na verdade no final, né? E é um dos assuntos mais importantes. A gente vai falar um pouquinho da Akedah, mas eu queria continuar um pouco o raciocínio da semana passada. O raciocínio que a gente falou um pouco de lógica, que a gente falou de Abraham nesse sentido, né? Que Abraham usou muito a lógica para chegar onde chegou, né? E é muito difícil a gente falar de lógica também numa situação na situação que a gente se encontra hoje, né? Que é uma situação meio de confusão, meio de instabilidade, as pessoas estão brigando por pouca coisa, as pessoas estão passando por dificuldades maiores, né? Então, assim, é interessante observar que esse é o momento, considerando os ensinamentos da Torá, que é um momento que nos dá uma oportunidade única, uma oportunidade de aumentar a clareza do nosso relacionamento com Hashem, né? Nossa conexão com a Torá e, consequentemente, nossa conexão, nosso entendimento de nós mesmos, né? E aí, isso fica parecendo meio ilógico, né? Porque quando a gente está em momentos de bagunça, de caos, né? A gente tende a ficar menos focado nessas coisas. A gente tende a ficar menos conectado com aquilo que importa e muito mais sensível a coisas que, na verdade, não importam muito. A gente se irrita com coisa que não vale a pena, que uma coisa que, se a gente tivesse numa situação mais tranquila, a gente não se irritaria, né? Então, a gente ter essa clareza não parece ser uma coisa muito simples, né? Mas essa instabilidade da qual eu estou falando é sim uma oportunidade muito diferente, né? E como que a gente lida com isso? Como que a gente transforma essa instabilidade nesse adubo para fazer florescer esses relacionamentos maiores, né? Essas nossas conexões mais importantes, né? Como é que a gente pode olhar para essa confusão que aparece nas nossas vidas e para tudo aquilo que está bagunçado ao nosso redor, e a gente usa isso como uma espécie de um trampolim, né, para elevar nossa vida espiritual, nossas conexões interpessoais, nossa conexão com Deus, no lugar de ser engolido, né, por esses turbilhões que estão acontecendo à nossa volta, né? Como é que a gente pode usar isso para ancorar o nosso Derech Hashem, nosso caminho diante de Deus, né, nossos próprios caminhos? E eu queria também citar aquela história da qual a gente falou na semana passada sobre Abraham, né? Que ele foi jogado dentro de uma fornalha porque ele tinha ou essa opção, Nimrod deu aquela opção para ele escolher: ou você vai para o forno, ou você vai se ajoelhar aqui pro ídolo. Ele não pensou duas vezes e falou assim: não, beleza, eu vou, não tem problema nenhum, né? E a gente citou que ele não faria isso porque ele não queria ir contra nada aquilo que ele acreditava, né? Ele não, para citar meu pai, ele não morreu de covardia, né? E ele viveu e ele estava certo que ele ia morrer por causa dos valores da moral que ele carregava, né? Então, a gente volta a partir disso àquela pergunta que foi feita na semana passada, né? Aconteceu um milagre, tá? Abraham foi jogado dentro da fornalha e ele não morreu. Então tinha que ter saído, sei lá, no jornal da época, na Gazeta de Canaã, sei lá qual que é o nome do jornal. Avram, no caso, Avram foi jogado no forno para virar churrasco, mas saiu mais forte do que nunca. Nimrod humilhado, né? Aquela estampa maravilhosa. É um jornal bem sensacionalista, mas a verdade é que todo mundo meio que devia ficar sabendo, né? Então, se todo mundo ficou sabendo dessa história,
por que que essa história não aparece na Torá? Por que que a história não tá lá no meio dos Pasukim, né? Por que que... Então eu vou oferecer uma visão um pouco parecida, mas diferente ao mesmo tempo do que a gente falou na semana passada, né? E mais, é interessante pensar que a gente fala, esse foi um dos desafios, uma das coisas que Abraham teve que fazer, né? A gente fala que ele teve 10 desafios, né, durante a vida dele. 10 provas pelas quais ele tinha que passar. Só que o Maimônides, o Nachmanides, o Ramban, ele diz, esse não é um deles. Ser jogado no forno por Nimrod não foi um dos desafios de Abraham pelos quais ele deveria passar, tá? Então, crescer, o assunto é como crescer dentro do caos. Essa é a grande pergunta que a gente vai explorar hoje, né? Essa é a grande pergunta e além das outras, né? Eu botei um pedaço de um artigo, depois se vocês quiserem procurar, ele aí eu passo o nome em inglês direitinho, mas no Atlantic, né? The Atlantic, no jornal, escrito pelo Eric Weiner, ano passado, né? Deu um ano agora, um pouco mais de um ano. Ele escreveu o seguinte, em um pedaço: seres humanos odeiam incerteza e farão, o nome do artigo na tradução livre para português é Preparando Sua Mente para Momentos de Incerteza. Ele fala assim: seres humanos odeiam incerteza e farão qualquer coisa para evitá-la, mesmo que seja escolhendo um resultado ruim diante de outra escolha desconhecida que pode ser boa. Em um estudo britânico, os participantes sentiram-se mais estressados quando tinham que escolher, quando tinham 50% de chance de receber um choque elétrico do que quando tinham 100% de chance de tomar o choque. Nossa intolerância pela incerteza faz com que pessoas tenham maior propensão a ter distúrbios causados por estresse e tornarem-se obsessivos compulsivos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que era melhor para as pessoas saber que elas iam tomar um choque quando ela apertasse o botão do que assim ter que escolher um dos botões sabendo que um deles ia dar choque e o outro não. Tá? E aí eu vou ler um outro artigo que também é interessante, que eu não botei por uma razão que vai ficar clara, tá? Depois eu passo se vocês quiserem. Esse é só um pedaço também. É oficial. Vivemos em tempos de incerteza. As manchetes de jornais deixam isso muito claro. Economicamente e em qualquer outro aspecto de vida, não há dúvida. Amanhã pode ser muito pior. Nós, seres humanos, somos configurados para tentar manter o controle do nosso ambiente. Gostamos da estabilidade e da continuação do passado diretamente para o futuro. E que esse futuro seja familiar, estável e previsível. Gostamos de pensar que somos os capitães dos nossos próprios barcos, em controle dos nossos destinos. Então, é normal sentir uma grande ansiedade quando percebemos que o trem começa a descarrilhar e o futuro torna-se desconhecido. A realidade é que as coisas estão mudando rapidamente e aqueles que estão dispostos a encarar o desconhecido e agir, mesmo correndo grande risco, são os que receberão maiores recompensas. Quando é que esse artigo foi escrito? Esse artigo foi escrito em 2015. Esse que eu acabei de ler. Mas assim, depois que eu terminei de ler, eu fiquei pensando assim, 2015 foi tranquilo. Né? Foi bem tranquilo. Então, a frase, estamos vivendo um momento sem precedentes, estamos movendo em momentos de incerteza, ela é verdadeira. Porque a gente nunca teve nesse momento antes, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem outros motivos para as ansiedades para o futuro, né? Mas quando a gente observa essas notícias, artigos e tudo mais, mesmo os antigos, a gente sempre está dentro ou muito próximo desses momentos de instabilidade, né? Onde é muito fácil afirmar que as coisas nunca foram tão difíceis, né? É o ponto que eu queria citar aqui, é que, por exemplo, esse segundo autor aqui, ele está dizendo o quê? Que pra gente se superar nesses momentos de incerteza e instabilidade, a gente tem que agir decisivamente, né? Mesmo com todos esses problemas, né? E aí ele deu uma sugestão. E o que a Torá fala sobre isso, né? Quando a gente fala de crescimento espiritual, as nossas conquistas espirituais, que são significativas, elas não vêm mesmo com todas as dificuldades, todas as dúvidas e todas as incertezas, né? Mas elas vêm por causa dessas dúvidas e incertezas. Não, entenderam? Não mesmo com, mas por causa delas, tá? O que também não parece ser muito intuitivo. Eu estou dizendo aqui o quê? Que a falta de estabilidade
de que a gente não sabe do que vai ser do futuro, que a gente não sabe do que vai vir para frente, de quando a gente está no momento de maior confusão, de não ter noção nenhuma do que está acontecendo, de mais momentos de mais perguntas do que respostas, mais problemas do que soluções. Esse é o mind frame, essa é a cabeça que a gente tem que usar para melhorar nossos caminhos espirituais, para melhorar a questão da espiritualidade, tá? A gente tem 3 formas de responder a questões incertas no geral. A primeira é a que todo mundo provavelmente já deve ter visto, ou presenciado, ou passado por, que é o desespero que te paralisa, né? Aquela coisa que meio que te destrói, aquela pressão que te desmorona, né? Essa é a primeira. A segunda é aceitar ou se render, né? E essa é a resposta mais comum do Olamazé, né? Se a gente fala de fiscalidade, se a gente ignora a espiritualidade, né? No caso, sem Torá, vamos dizer assim, é o eu não tenho escolha, paciência, né? E o terceiro seria abraçar a realidade, né? É o dizer, quer encarar, pode vir, né? Quer tentar a sua sorte, né? Pode vir, né? E esse é o caminho que a Torá acaba sugerindo, esse segundo, e para cima, né? Mas é claro que hoje a ideia que a gente quer é o quê? Explorar acolher esse recebimento das dificuldades, matar no peito a dificuldade, né? Usando a linguagem bem do futebol, né? Matar a realidade no peito é a opção que a gente vai explorar hoje, mas eu queria lidar com as outras primeiro, tá? Então quando a gente fala da primeira opção do desespero, desse desespero paralisante, que é muito complicado, né? Do nível de Neshama, ele não é aceitável de forma nenhuma. Se a gente falar de espiritualidade, se a gente falar de alma, ele não é aceitável de forma nenhuma. E o Rabbi Yehuda Halevi, ele escreve numa lamentação que é lida no Tisha B'Av, né, sobre a perda de Yerushalayim, ele escreve assim: nós somos prisioneiros da esperança. Ou seja, você não tem opção. Você tem esperança. Essa é a frase que ele usa para descrever o povo, por exemplo, né? A gente não pode evitar, né? A gente tem que olhar para frente, a gente tem que lutar pelo futuro, que é brilhante, segundo ele, tá? E isso faz com que a opção de desmoronar ou de ficar paralisado não possa... Essa opção não pode nem ser considerada. Ela tem que ser ignorada, né? Em um dos 10 desafios de Abraham, e esse de fato é um desafio para 99% dos comentaristas, qual que é? É o momento em que Sara fala para ele o seguinte: você tem que mandar essa mulher e esse menino embora, você tem que mandar Agar e Ishmael embora. E Abraham obviamente não gosta da ideia, né? E aí o que diz na Parashá? Dessa semana inclusive, ela diz assim, isso já é Sara falando para Abraham: expulsa essa serva e seu filho, porque não herdará o filho dessa serva com meu filho, com Yitzhak, né? E aí é interessante por que ela tem que falar filho dela, né? Mas aí a gente vai entrar nisso em outro momento. E isto desagradou muito aos olhos de Abraham por causa de seu filho, de Ishmael, né? E Hashem disse a Abraham: não desagrade teus olhos por causa do moço de tua serva. Tudo que te disser Sara, escuta a sua voz, pois Yitzhak será chamada a tua descendência. E também o filho da serva farei uma nação. Acho que é grande nação aí. Não. Tá, é nação mesmo. Porquanto ele é da tua descendência. E Abraham madrugou pela manhã e tomou pão e um odre d'água e deu a Agar e pôs sobre seu ombro e ao menino e enviou-a. Andou e se perdeu no deserto de Beersheba. Quem que se perdeu no deserto de Beersheba? Foi Agar. Agar que se perdeu, não foi Abraham, tá? E aí Urashi oferece uma explicação bem interessante sobre essa frasezinha aí, se perdeu, sobre esse pedacinho aí, se perdeu. Se perdeu, o que quer dizer? Agar reverteu a idolatria da casa de seu pai. Está no Piquedeira, beleza. Ou seja, ela voltou a ser idólatra. Pisou o pé para fora, voltou a ser idólatra. Então ela voltou ao ponto da idolatria assim que ela saiu. Vai falar, pô, era o que ela estava acostumada a fazer, né? E ela acabou de passar por um aspecto traumático, mas o problema aqui é outro, né? O problema não é problema de orientação, ela se perdeu no meio do deserto, ela não sabe para onde ir. Não, ela se perdeu em vários sentidos, não foi só no sentido do físico-geográfico, tá? Mas o Urashi está chamando a atenção para o sentido espiritual. É importante citar uma coisa aqui. Agar
era uma tzadeket, tá? Ela não era uma pessoa ruim, era uma pessoa boa, né? Ela era uma pessoa muito importante. O negócio que a gente tem que pensar é pra Sara ter usado ela pra ter o filho, ela não podia ser qualquer uma, né? A gente tem que lembrar que Sara também era profetisa. Inclusive isso aqui é Abraham, é Deus falando pra Abraham, não, escuta o que sua mulher tá falando porque ela sabe o que ela tá falando, né? Então pra Sara passar a responsabilidade do filho que seria para ela, no caso, antes dela ter Yitzhak, passar para essa outra pessoa, teria que ser uma pessoa muito, muito interessante, né? E a gente tem que pensar também que seria um problema muito grande mandar Ismael sozinho. O problema era Ismael. Mandar ele sozinho seria um problema muito grande, porque provavelmente ele ia morrer sozinho, tá? E o Rabbi Meir Bergman, ele se incomoda muito com essa situação, ele acaba perguntando uma coisa muito interessante. Ele pergunta aqui, ele fala, né, já que Agar é uma pessoa que viveu anos na casa de Abraham e Sara, ao ponto de virar uma tzadeket, né? Ela aprendeu muito com eles, ela observou muito Hesed e até aspectos da profecia, e inclusive é por isso que ela não se impressiona quando o anjo vai lá falar com ela no deserto. Imagina, o anjo vai falar com você, você fala, tudo bem, eu já vi vários de você. Né? Como é que funciona isso? Por que ela não se impressionou quando ela viu o anjo? Né? Então ela não se assusta, ela não se impressiona. Ela estava num nível muito alto, ela estava num outro nível de espiritualidade. Então, a pergunta que ele faz é muito clara. A pergunta que o Rabbi Bergman faz é a seguinte: como que a primeira coisa que aparece depois que ela sai de perto de Abraham é ela foi direto de volta para a idolatria? Como é que isso funciona? Né? E aí ele vai explicar o seguinte, que ela estava perdida, ou seja, num momento de confusão, e nesse lugar é muito difícil de você se encontrar. Ter um entendimento e buscar esse entendimento de Hashem num momento de muita dificuldade é complicado, mas também é o que norteia as pessoas. É o que faz com que a gente tenha essa sensação de nunca estar perdido, né? Hashem acaba meio que sendo aquela luz que te fala, o túnel vai para lá, né? Para sair é por aqui, a luz que navega na escuridão, né? Então, não é que ela tenha revertido de volta, vamos dizer assim, mas sim ela abandonou o entendimento dela. Ela perdeu tanto o aspecto que ela tinha de emuná, quanto aquilo que a gente fala de confiança, de bitachon, confiança em Deus. E a gente sabe disso por tudo que ela faz depois. Ela meio que entrega o jogo, né? Então assim, a gente sabe também pelo fato dela ter se perdido, pelo fato de estar escrito, ela se perdeu. Isso quer dizer isso, tá? Essa frase quer dizer isso. Aquele que mantém a bitachon, que mantém a confiança e a emuná, e a fé por falta de expressão melhor, falta de entendimento, na verdade, nunca vai se perder, né? Por ter certeza que Hashem anda com você mesmo no Vale da Morte, né? Salmo 23, todo mundo cita o Salmo 23, né? Para mim o mais bonito, segue essa lógica, né? Então esse desespero de se perder no meio da confusão não é aceitável do ponto de vista da Torá. Tá? O Rabbi Mordechai Pogromansky, ele foi um dos grandes gênios da época dele, e ele foi um dos poucos rabinos lituanos que sobreviveu à Segunda Guerra. Tá? E ele, depois da Primeira Guerra Mundial, ele era bem jovem ainda, ele decidiu se tornar um comerciante. E ele acabou se dando muito bem. Ele vendia tinta, ele comprava tinta diretamente da Alemanha, vendia nos outros países, né? Importava tinta. E ele não tinha ele não teve um histórico de yeshivá, de estudar a Torá e tudo mais, né? Um dia ele acabou conhecendo Rabbi Eliyahu Lopian, um dos grandes mestres de Mussar que passaram por essa terra, e que depois da Primeira Guerra, o Rabbi Lopian, ele decidiu andar pela Europa para tentar refazer o que foi desfeito pela guerra, ele tentar reacender a espiritualidade do povo da região, né? E quando ele conheceu o Rav Mordechai Pogromansky, ele ficou muito, antes de ser rabino, né? Ele ficou muito impressionado, né, ele viu uma pessoa brilhante ali na frente dele, e ele falou assim: cara, você tem que começar a estudar, né? Você devia vir até Yeshiva estudar, porque você tem a capacidade de mudar a visão das pessoas das coisas, né? Então você tem que desenvolver isso um pouco. Inicialmente ele não aceitou porque ele tinha que, na visão dele, ele falou assim: não, eu tenho que continuar trabalhando porque eu tenho que sustentar minha família. E o Rav Lopian falou: cara, me dá uma chance então, fica um pouco lá, experimenta e depois você decide o que você vai fazer. E aí ele acabou aceitando e foi.
né? Ele passou um tempo na Yeshiva de Kelm, também uma das grandes yeshivot de Mussar. Estudou lá por um tempo, mas ele começou a sentir a pressão, ele começou a ficar na dúvida e ele decidiu voltar porque para os clientes e tudo mais, para os negócios dele, né? E aí o Rav Lopian é um dos caras, aquele tipo de cara que não aceitava deixar ninguém para trás, né? Então ele não desistia de ninguém e ele foi atrás e ficou meio que em cima do Rav Mordechai, né? Porque ele tinha certeza de que ele ajudaria muita gente, né? E ele acabou voltando para Yeshiva, tá? E nesse retorno ele ficou em um ano ele se tornou assim um mestre praticamente e ele aprendeu tanta coisa que um pouco menos de um ano o pessoal já estava indo até ele para fazer pergunta e ele já orientava as pessoas e respondia essas perguntas mais complexas, né? E aí 2 anos antes da Segunda Guerra ele foi para a Bélgica e ali ele virou rabino da comunidade local ali. Então pouco antes da guerra ele percebeu, as coisas estão melhorando e o futuro vai ser bom aqui, só que eu preciso voltar para a Lituânia para ver minha família. E ele voltou um pouco antes da guerra e ali ele ficou, ao ponto de que quando ele percebeu, ele piscou, na hora que ele abriu os olhos ele estava no gueto de Kovno, tá? E ele viveu ali vários anos isolado, ele se escondia, né? E essa que é a parte engraçada, assim, o Rav do gueto de Kovno, que é o Rav Efraim Oshri, né? Ele conta uma história muito interessante do Rav Mordechai. Ele diz assim que quando você tentava achar ele era muito difícil, só que ele passou anos estudando sozinho, sem livro. Ele não tinha livro, ele decorou tanta coisa que ele revisava e no momento de revisão ele tentava fazer conexões com outras coisas, assim. Então ele pegava uma marloca, ele pegava várias discussões e ele repetia e tentava colocar aquilo em outro lugar que ele tinha estudado, ele refletia, observava essas coisas desse jeito, né? Com partes da Torá e tudo mais. Isso aconteceu por vários anos. E depois da guerra, ele fez parte de um grupo que viajava pela Europa, procurando aqueles meninos que tinham nascido durante a guerra e não tinham feito a Brit Milá, não tinham feito a circuncisão, tá? E aí é muito interessante que esse grupo tinha um Moel, tinha alguns rabinos e tudo mais, e aí eles andavam procurando essas pessoas, né? E aí eles descobriram um menino lá perto de Kovno que não tinha feito. E aí eles decidiram ir atrás do menino e pegaram um trem, né? E no trem eles se juntavam e começavam a discutir Guemará, discutir um monte de coisa. E a discussão ficou tão acirrada e tão produtiva que eles perderam a estação que eles tinham que parar por muito, assim, mas muito mesmo. Eles passaram varados assim, da estação. E aí um dos companheiros falou assim, começou a se desesperar e falou, cara, a gente fez tudo errado aqui agora, a gente vai atrasar, a gente vai ter que voltar por esse menino, né? E se outras crianças precisarem também, a gente não vai conseguir fazer com elas porque a gente tem outro lugar para ir depois, né? E aí é muito interessante, né? O Rav Mordechai ele cita o passo que a gente acabou de ler e o Urashi também, que a gente acabou de ler, dizendo que você não deve perder a confiança em Hashem porque as coisas vão dar certo, né? Porque se você não deixa de confiar em Hashem, você nunca está perdido. E o outro vai dar uma resposta bem atravessada, que é realmente muito bonito você está dizendo, mas a gente precisa voltar para lá e a gente está perdido. Né? Então, o que eles decidiram fazer? Eles decidiram parar na parada mais próxima e esperar um trem para voltar. Eles ficaram na estação esperando. Eles viram um menino correndo, o menino viu, um jovem, né? Viu, 20 e poucos anos, viu esse grupo de pessoas junto e perguntou assim, vocês conhecem algum Moel? Porque o menino menino nasceu tem 8 dias e ele precisa fazer a Brit Milá, ele precisa fazer a circuncisão. Vocês conhecem alguém? Aí o Rav Mordechai dá aquela risada e fala assim, aquele que tem bitachon nunca tá perdido, a gente tá sempre com Hashem, aquele que confia tá sempre com Hashem. Só para finalizar essa ideia de desespero não é opção, tá? Desespero não é uma opção para a Torá. E a segunda, que a gente falou, é uma aceitação ou rendição você se rende à situação, você se aceita a situação, né? Que é uma ideia um pouco mais assim, normal. É uma ideia que tá aí, né? E aí tem aquela lenda do Sísifo, né? Aquela lenda grega do Sísifo, né? Que é basicamente assim, por um motivo ele foi condenado a empurrar a pedra até o topo da montanha. Quando ele chegava lá, a pedra rolava de baixo, ele tinha que descer e rolar a montanha. Ou seja, ele faz o trabalho que não serve para nada, né? Esse é o destino do Sísifo, né?
E isso pro resto da existência dele, porque acho que ele era imortal, alguma coisa assim, né? Então, bem complicado. E algumas pessoas acabam usando isso como uma alegoria para a própria vida humana, né? A gente tá ocupado com o nada, né? A gente vai para lá, vai para cá, a gente trabalha, a gente cansa, a gente não faz diferença nenhuma de fato. É uma conclusão meio estranha. Porque a gente somos todos Sísifo, né? E esse é o único jeito de, no fim das contas, aceitar ou se render, né? Porque a vida afinal é assim, não é justo, pronto, acabou. Né? Então a vida é assim. Esse é o argumento. A pessoa está presa por causa da quarentena e ela não faz nada. Eu não posso sair de casa, pronto, acabou. Não posso estudar, não vou ter, porque eu estou triste ou porque, né? Tenho que fazer meu trabalho e fazer outra coisa. E dormir ou qualquer coisa parecida. Então, tô preso por causa do teletrabalho, o computador tá ruim, a internet tá caindo, né? O que eu posso fazer com isso? Nada, porque a vida é assim, né? Aceita que dói menos, né? Tem várias frases bonitas dessa aí, né? A vida é assim mesmo. Né? Mas a Torá fala, eu não posso só aceitar a vida, mas eu devo abraçar a vida, tá? E como a gente abraça a vida nesses momentos difíceis, momentos de instabilidade, né? E o Rav Columnus Shapiro, ele, no diário dele, em 1933, ele escreveu, depois de Simchat Torah, uma coisa muito legal. Ele escreveu assim: no momento de Simchat Torah, em que devemos estar cheios de energia e alegres, eu olho para os céus e peço, a partir do mérito dos nossos pais, e digo, deve ser tão bom estar no Olam Habá, né, no mundo vindouro, sentindo tanta alegria, que deve ser imensurável. Mas essa alegria existe por causa das nossas energias que vão direto para vocês. Vocês dançam porque a gente está dançando. Mas quando começamos a ficar felizes e a alegria penetra o coração, às vezes sentimos um amargor, uma negatividade. E nos perguntamos, como é possível ficar feliz e dançar nesse momento? Quando olhamos ao nosso redor, só há dor. Temos tantas preocupações, responsabilidades, que não é possível sentir alegria. Temos que ser fortes e nos responder: nesse momento estou me alegrando diante do meu Criador. Ele dá a resposta para o problema que ele mesmo criou, né? Nada mais pode me causar dor. E agora todo o resto está anulado. Não há mundo lá fora. Não há preocupação. Estou com Hashem, com todas as energias, com todo o meu coração. E diante de você, Hashem, eu danço. Isso em Simchat Torah. O que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando como não ser abatido, não ser destruído, não ser abalado pelas dificuldades. Não aceitar a derrota, mas receber completamente Hashem. Né? Ter a habilidade de sentir claramente a conexão, mesmo que o barulho lá fora esteja ensurdecedor. Mesmo que o mundo esteja caindo lá fora, ele não tá nem aí. É que nem aquela criança, né, que chega num lugar novo, abraça a perna do pai, né? Ou porque chegou num lugar novo, ou porque chegou uma pessoa nova que ele não conhece e ficou com medo, né? E meu pai sempre conta a história de um amigo dele que tinha uma barbona e eu tinha medo dessa pessoa e provavelmente eu me escondia dentro, tipo, no meu pai, assim, de alguma forma. O que é uma grande ironia, né? Porque, enfim, acontece. Por que as crianças fazem isso? É um momento de incerteza, um momento que apareceram pessoas estranhas, ou um momento de ambiente que você entra num ambiente estranho. E essa é a melhor maneira de lidar com a instabilidade e incerteza segundo a Torá. Você se abraçar no teu pai, você se agarrar na perna do teu pai. A gente usa esses momentos para se agarrar na perna de Hashem. Né? As pessoas têm que buscar a espiritualidade dessa forma. A gente se agarra à nossa espiritualidade nessas horas. Como se a gente estivesse dizendo: eu não escolheria esse caminho que você botou diante de mim. Se você me desse duas opções, eu não escolheria esse. Mas, agora que eu já estou nesse caminho, eu vou me agarrar aqui na tua mão para não me perder dentro dessa grande ilusão da estabilidade, né? Porque a gente fica achando, tá tudo estável, aí eu posso crescer na estabilidade. Não é o contrário, né? Porque esse mundo acaba enganando a gente nesse sentido, né? Ele faz com que a gente acredite que as coisas vão fluir de maneira
clara, da maneira com que a gente quer, do jeito que a gente acha que vai ser. E aí o Rabbi Chaim Pinchas, ele explica uma coisa muito legal. Ele pergunta o seguinte: por que não tem menção de Abraham no forno lá na Torá? E por que o Rambam não consideraria isso uma nisayon, né? Que é aquilo que a gente fala que é um desafio, né? Seria um desses grandes desafios de Abraham, né? E ele responde, como todo bom rabino, com uma pergunta. Qual que é a definição de nisayon? Qual que é a definição de dificuldade, de desafio aqui? Né? Qual que é o desafio de pular no fogo? Pô, se você for me perguntar, é difícil. Não é fácil você pular no fogo, né? E eu aposto que se você fosse perguntar pra Abraham, pô, tá a fim de pular no fogo hoje, não? Não, ele ia dizer não. Né? Ninguém acorda na segunda-feira, por pior que seja a segunda-feira, pensando, acho que eu vou dar ali um pulinho no fogo hoje. Não, ninguém faz isso. Né? Isso vai te... Até pode te fazer famoso em determinado momento, mas tem outros jeitos de ser famoso também, né? Então, mesmo que seja desconfortável, até mesmo letal, no caso de Abraham, não conta como um desafio. Por quê? Não nisayon, né? Porque, segundo Rav Chaim Pinchas, o nisayon é um momento no qual a gente diz, eu não entendo por que isso aqui está acontecendo, eu não entendo nem o que eu estou fazendo, mas de alguma forma eu sou capaz de me agarrar à minha espiritualidade, a Hashem, e continuar indo em frente. Sem nenhuma noção do que está acontecendo, nenhuma noção das circunstâncias, mas com uma clareza só, que é meu relacionamento direto com Hashem. E é um momento que vai o quê? Diretamente contra o nosso intelectual, vai contra a nossa lógica, tá? Vai contra a nossa própria mente. Porque não faz sentido nenhum, né? Não tem como explicar, eu estou meio que vivendo uma contradição, né? Mas mesmo assim você tem que perseverar de algum jeito, né? Mesmo assim você tem que acessar essa fonte de givurá, né? Essa fonte de força, ter coragem nessas horas, né? E isso é um desafio, isso é o que a gente chama de nisayon. No caso do forno, para Abraham era uma coisa lógica. Como a gente falou na semana passada, dar a vida por aquilo que ele acreditava, não morrer de covarde, tá? Esse sacrifício não é agradável, é complicado, tá? Mas ele é lógico para Abraham, ele pode ser lógico. Não é todo mundo que vai, não, vou pular aqui porque é lógico. Não, para ele era lógico. A gente falou, né? Essa ideia, semana passada, era lógico para Abraham pular no fogo ali. Né? E o Rav Haim ele explica que é por isso que essa história não vai para a Torá. Já que ele fez coisas que são muito mais impressionantes. Como mandar o filho que ele gostava para fora de casa. No caso de Ismael. Ele gostava de Ismael. E como que isso é ilógico? Porque a gente sabe que mesmo... Porque, Ismael fazia isso, fazia aquilo. Tem vários midrashim sobre Ismael. Falando, ele fazia isso, fazia aquilo. Né? Ismael não era flor que se cheire. Tá? E a gente sabe... Só que a gente sabe qual que é a grande característica de Abraham. Hesed. Ele era uma pessoa muito bondosa. Ao ponto de ser quase impossível para ele ver as falhas das pessoas. Ele ignorava as falhas das pessoas. Ele olhava só pro lado bom e tratava com aquele lado bom. Porque talvez o lado bom puxaria o lado ruim e melhoraria o lado ruim. Ele só percebia o bem nos outros. Por isso que ele fica assim, não vou mandar esse menino embora. Não faz nada de errado. Ele é um ótimo menino. Por que eu vou mandar ele embora? E aí Deus tem que intervir. Hashem tem que falar, pô, Sara tá certa. Vai, manda embora. E o Efeito Torá, ele explica no comentário dele sobre o Midrash Rabbah que Abraham teve muita dificuldade de acreditar naquilo que Sara tinha dito para ele. Porque ele tinha tanto amor e compaixão por Ismael que ele era capaz de ignorar qualquer falha. Mas que, segundo esse Midrash, ainda diz que ele sacrificava animais pequenos para idolatria. Aí você fala assim, mas como assim? Né? Como que ele fazia isso? E o pior, o Midrash ainda fala assim, ele fingia que era uma brincadeira infantil o sacrifício. Então ele fazia com uma malícia de enganar os outros. E aí Sara viu aquela história e entendeu uma coisa que foi além do que ele estava mostrando. Ela viu a verdade, ela viu a situação como um todo. Abraham, por outro lado, não. E essa é a complicação que ele teve. Para ele é ilógico mandar o filho embora. Não, isso aqui não tem lógica, o menino é bom. Tudo bem, ele mata uns bichos de vez em quando, mas é um menino bom. Né? Ele vê o pai fazendo e tal, não sei o que. Como que isso, né,
não é isso pode ser lógico para Abraham, não faz sentido para ele, né? E por isso isso é um dos Nisayon, isso é um dos desafios pelos quais ele passou, né? E o Rav Haim explica o seguinte: tudo que a gente faz, independentemente da dificuldade, pode ser um Nisayon, tem a capacidade de ser um Nisayon, contanto que não exista uma razão lógica ou intelectual por trás daquilo. Aí vira um Nisayon. Tipo, não é, pra você não é claro, pô, eu não consigo fazer isso aqui porque pra mim não faz sentido nenhum, né? Esse é um desafio como esse de Abraham que a gente acabou de falar. Momentos nos quais a gente tem que se agarrar em Hashem e seguir, toca o barco. Vamos embora. Ele escreve o seguinte: a gente tem que saber que sempre vamos ter dificuldades nas nossas vidas. E isso pode nos afetar tanto no caminho físico quanto no espiritual diante de Hashem. Mas entender que a definição de Nisayon é que nada está claro senão a nossa conexão com Deus. E nesse momento de instabilidade é o momento no qual a gente pode expressar completamente o nosso amor por Hashem. E esse é o desafio, esse é o teste. Não é uma distração, mas um trabalho. Quanto mais força a gente encontrar para navegar nessas águas desconhecidas, melhor. Quanto mais força a gente encontrar nesse momento, mais a gente pode expressar e assimilar o amor infinito que há vindo de Hashem. Então, a ação de entrar no forno aqui, no caso de Abraham, era uma questão lógica. Para ele era até óbvio se bobear. Não. Era eu acordar segunda-feira de manhã, se me mandarem pular no forno porque é pra eu fazer idolatria, eu pulo. Por isso que não está documentado na Torá. Não é impressionante o suficiente. Tá? E aí eu queria finalizar focando na porção principal da Torá nessa parte aqui, que é a Akedah Yitzhak, da qual eu falei no começo, né? Qual era a Nisayon? Se a gente for falar, qual que foi o desafio de Abraham na Akedah, no sacrifício do filho dele, no sacrifício de Isaac? Qual que era o desafio ali? Né? Mandar alguém matar o próprio filho parece ser uma coisa muito complicada. E assim, é interessante essa parte porque é uma parte que eu já ouvi várias vezes. Várias pessoas vieram me falar assim: pô, essa parte pra mim é difícil, é perturbador esse pedaço. Né? Vamos ler como é que começa essa história e aí a gente discute. Número 4. E disse: toma, rogo, teu filho, teu único, a quem amas, a Yitzhak, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta de elevação, sobre um dos montes que te direi. Não só ele vai ter que oferecer o filho, como ele vai para um lugar que ele nem sabe onde é que é. Né? Então a situação aqui é muito complicada. E aí, se você tivesse um filho, ou se você tem um filho, ele volta da escola e pergunta para você: papai, mamãe, se Hashem mandasse vocês me sacrificarem, vocês iam fazer o quê? Qual que é a resposta? Que resposta você vai dar? Pô, me passa a ralar aí, por favor. Qual que é a resposta? Já vou dar a dica aqui que a melhor resposta é: Hashem sabe muito bem das minhas limitações, então ele nunca vai fazer isso comigo porque eu não sou Avraham Avinu. Tá? Então fica aí a dica para quem for passar por essa situação. Mas o Rav Dessler e vários outros, eles acabam explicando que não foi o sacrifício em si, o Nisayon. O desafio não foi o sacrifício, mas a contradição que surgiu a partir do mandamento divino naquela hora ali. Isso colocou Avraham em espiral, vamos dizer assim. Botou ele numa angústia absurda, não só porque ia perder o filho, que provavelmente é a maior parte da angústia, mas viver na contradição dentro daquilo que ele lutou e ele até se jogou no forno para proteger. Agora ele vai ter que reverter aquela situação. Ele vai praticamente mandar um agar ali, né? Falar: pô, eu vou. Hashem falou que não queria, e por que ele tá fazendo agora? E aí, essa é a parte interessante. Ele teria como ver aquilo só objetivamente, né? Tá, é uma coisa que eu tenho que fazer, pronto, acabou. Não é fácil fazer isso. Não tô dizendo: ah, não, moleza, vê aquilo como um animal qualquer, né? Ver o filho dele que ele amava como um animal qualquer. Não é fácil fazer isso. Ele podia fazer isso, mas ao mesmo tempo Hashem prometeu também que ele teria descendência a partir de Yitzhak, a gente acabou de ler. Pois Yitzhak será chamado a tua descendência. No 2 aí. E agora? Né? O legado espiritual vai por Yitzhak. E agora Hashem está mandando sacrificar? Como é que é? Como é que Abraham fica?
E talvez ele fosse o homem mais brilhante da geração dele. Um cara da lógica. Um cientista da espiritualidade. Ele teve sucesso em várias discussões, ele teve vários seguidores. E o que ele respondeu para essa pergunta? Ele não tinha resposta. A verdade é essa. E o que ele fez? Foi em frente. Agarrou ali na perna e foi. Várias vezes nas nossas vidas a gente vai passar por situações semelhantes. Óbvio que não tão drásticas, né? Mas a gente vai passar por situações nas quais tem muito mais perguntas do que respostas. O Anaf Yosef, ele faz uma pergunta muito interessante quando ele faz o comentário também dele do Midrash Rabbah aqui. O Midrash descreve as interações entre Avraham e Yitzhak no momento da Akedah, dizendo que as lágrimas de Avraham caíam nos olhos dos filhos. Os dois estavam meio que cegos pelas lágrimas de Avraham, né? Quando você chora muito, você não consegue enxergar. E caía no rosto de Yitzhak também, ele não conseguia ver. Né? E Yitzhak tentava olhar para os céus, né? E a pergunta que ele faz é: por que Avraham está chorando, né? Aí você fala: pô, brincadeira essa pergunta, né? Não, mas ele não estava sob controle da situação? Como é que isso... Ele não estava fazendo a vontade de Hashem, mesmo sendo algo tão difícil? Para você se colocar nessa situação, você tem que estar num nível de controle absurdo, né? Ele estava chorando tanto que ele não nem enxergava, né? E Hazal e aí ele fala uma coisa brilhante. Ele fala que os nossos sábios, Hazal, estão nos ensinando que a grande dificuldade da Akedah era o pedido em si de Hashem, não a ação. Qual que era o grande pedido? Uma coisa é você destruir o sentimento de amor e compaixão que ele tinha pelo filho dele. Vamos dizer assim, ele tem que fazer isso, então ele tem que transformar o filho dele, na cabeça dele, numa pessoa que não faz diferença para ele. Muito difícil de fazer, mas talvez seja possível. O problema não é esse. Olha o que Hashem fala para ele. No 4. Teu filho, teu único, a quem amas. O que isso quer dizer? Essa explicação aqui é muito interessante. Não era isso, o que Hashem estava pedindo não era que ele destruísse uma pessoa tanto no emocional e no lógico, no racional dele, quanto no físico. Mas a ordem de Hashem é: permaneça humano e faça isso ao mesmo tempo. Continue sendo o pai que ama o filho mais do que a própria vida. Não abandone esse sentimento e com isso tira a força de algum lugar para sacrificar ele. Fazer algo que vai completamente contra a lógica de tudo que ele conhecia, tudo que ele sabia, tudo que ele pensava, tudo que ele dizia, inclusive. Tudo isso pela vontade de Hashem. Esse foi o maior aspecto da Nisayon, da dificuldade, do desafio da Akedah. E isso é verdade para todos os 10 desafios de Avraham. Ele entrava no espiral. Esse é o ponto comum entre elas. Nenhum deles fazia sentido intelectual, racionalmente lógico. Não tinha sentido nenhum para Avraham. Não tinha lógica. Avraham não tinha uma resposta lógica para nenhum deles. E o Rav Dessler diz que a Akedah é um dos momentos mais importantes da nossa história. Ele sempre é citado. A gente fala dele todo dia de manhã. A gente fala dele em vários... Tanto que a gente acabou de sair dos Yamim Noraim, dos dias temíveis, e Rosh Hashanah e Kippur, a Akedah é central, né? E aí é muito interessante que o Rav Dessler fala da reza de Avraham ali naquele momento, né? Existe a ideia que a gente fala, Avraham estava disposto a se sacrificar por aquilo que ele acreditava, mas o Rav Dessler fala que tem uma coisa maior do que isso, né? Seja se sacrificar literalmente, tipo assim, morrer mesmo pela honra divina, ou seja, deixar tudo para trás e sair do emprego, não importa, tá? Tem até uma história muito bonitinha de um acho que é o avô do Rav Gladys, eu não lembro mais quem é, mas que ele tinha, nos Estados Unidos antigamente, quando você era mandado embora de um emprego, você recebia uma cartinha rosa. E ele colecionava, porque nenhum dos empregos dele deixava ele cumprir Shabbat. Mas quando o cara falava que ele não podia mais cumprir Shabbat, ele só pedia demissão, né? E ele colecionava, tipo, cada um desses foi um que eu larguei o emprego, né? E mesmo assim a vida dele deu certo. Então, o Rav Dessler fala essa ideia, né, de que quando a gente vai buscar os méritos, a gente busca os méritos dos nossos antepassados, a gente sempre reverte para a Akedah, a gente sempre fala da Akedah, né? Por isso que ela é parte central.
E quando a gente fala desse sacrifício próprio, né, desse sacrifício por aquilo que a gente acredita, Abraham estava rezando e pedindo. Eu lutei por isso toda a minha vida. E eu estou disposto a abandonar até minha lógica, até minha razão, né? E isso é o que a gente chama de Mesirat Haruchniut, ou seja, você abandona meio que até sua espiritualidade. Você abandona a espiritualidade ao ponto de transcender a própria espiritualidade. E aí o que Hashem fala para ele? Abraham. O mesmo Abraão ideal, que existe um nível que Abraham pode chegar. Esse nível só é alcançado quando ele faz isso. Ele chama 2 vezes para dizer, o mesmo Abraão físico de carne e osso que está aqui é o Abraão potencial maior possível, espiritualmente falando. A reza de Abraham nesse momento era: eu tenho esse sentimento de eu estou me anulando, eu não existo mais, Hashem. Nada faz sentido, né? Nada permite com que nada me permite responder essa pergunta, né? Nada permite com que eu me livre dessa dor, dessa angústia, mas eu sou capaz ainda de fazer com uma certa alegria, óbvio que limitada nesse caso, por causa da relação que eu estou buscando com você. E é isso que Hashem, isso que Abraham fez por todo mundo, para que a gente não tenha que passar por isso, para colocar no nosso DNA espiritual, assim por dizer, segundo Rav Dessler, para todas as gerações que vieram depois dele. Ele não estava pensando só na intensidade do momento ou só nele, mas talvez pensando que ele saísse dali passando isso para frente, mesmo sem saber quem seria o povo ou o que seria o povo. Mas Hashem falou para ele que dele sairia essa nação. E ele pediu essa anulação total do self, né, para usar a palavra bonita, dele mesmo diante de Hashem, para que essa habilidade permanecesse na gente para todos os tempos. Essa foi a tefilá, essa foi a reza dele, segundo o Rav Dessler. E isso é muito maior do que simplesmente pedir misericórdia. Ele implantou essa ideia de que a gente pode se agarrar em Hashem e partir com toda a força para o desconhecido. Enfrentar os nossos medos, lutar contra qualquer dificuldade, no lugar de viver nessa falsidade, segundo o Rav Dessler, do conforto e da estabilidade. Que a gente possa sempre acessar essa fonte de fé, essa fonte de emuná e confiança, e que seja da vontade de Hashem, que a gente possa ter esse sentimento fortalecido de alguma forma, sempre que a gente estiver em momentos de incerteza e de preocupação. Que a gente possa merecer um pouquinho mais de clareza, mesmo nesses momentos de escuridão. Boa noite, pessoal. Obrigado pela paciência aí de todo mundo.